Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal SW9. Hoje eu vou dar início a uma nova série de vídeos, composta na verdade por 3 vídeos, para falar de um tema bem interessante. E o tema de hoje é sobre internacionalização de site ou web app. É bem interessante, né, que aqui, como vocês podem ver na minha tela inicial aqui, que é o app que eu acabei construindo para explicar o passo a passo como internacionalizar uma app ou um site usando o AngularJS. Para esse primeiro vídeo aqui, eu vou elencar aqui uma série de tópicos que eu vou comentar com vocês. Então, em primeiro lugar, eu vou passar uma introdução da questão da internacionalização. Em seguida, eu vou mostrar como que a gente faz o setup para começar a trabalhar com internacionalização. Mostrar para vocês como eu criar as tabelas de tradução dentro do meu controlador, falar um pouco sobre a estratégia Sanitize, que é uma estratégia que esse componente de internacionalização que eu vou usar, ele permite você incluir e trabalhar com essa estratégia Sanitize, que é justamente para evitar os ataques XSS, que é o Cross-Site Scripting. Em seguida, eu vou mostrar para vocês como setar um idioma padrão, né? A hora que a minha aplicação carregar, identificar qual o idioma que eu devo carregar em primeiro lugar, né? Mostrar para vocês a construção da internacionalização do cabeçalho do meu web app, como selecionar, permitir que o usuário ele selecione o idioma que ele quer trabalhar. E por último, como um bônus aqui, mostrar para vocês uma biblioteca de ícones em formato de bandeira que você pode utilizar aí como complemento no seu web app. Bom, então aqui o que eu vou contar para vocês primeiro é passar uma introdução, né, relacionada à internacionalização. Basicamente, hoje todas as linguagens de programação usam componentes ou tem recursos para a gente internacionalizar o site ou web app. Agora, o porquê de internacionalizar? Bom, vamos supor que você criou um site ou criou um aplicativo web e você quer ter visibilidade para outros países, outros idiomas, outras pessoas conhecerem o seu trabalho. Então aí que entra a questão da internacionalização, né? Você prover recursos para facilitar a vida do usuário. A internacionalização em si, ela não é só, por exemplo, internacionalizar os textos, né, a parte estática do site, os botões, os placeholders. Internacionalizar também tem a parte de internacionalização dos textos que são gravados dentro do banco de dados, que é um recurso um pouco mais avançado. E tem uma parte que é bem importante, que é a parte das características de cada país, como por exemplo data, a parte de formatação numérica e a parte de moeda, né, de exibição de moeda, de formatação da moeda em si. Então, nessa série de vídeos eu vou abordar a parte de tradução dos termos, né, do site, não vou focar em tradução lá dos textos de banco de dados, e eu vou mostrar para vocês no último vídeo a parte do tratamento das datas, dos números e das moedas. Bom, aqui então tem o primeiro trecho do código que eu criei, né, justamente só para mostrar os temas aqui do meu primeiro vídeo. Eu deixo, como sempre, eu deixo os fontes parciais para download no meu canal. Tá? Então basta vocês clicarem no link na descrição do vídeo e terem acesso restrito lá à minha área de downloads, e aí vocês vão conseguir baixar os parciais, né, os fontes parciais. Então eu vou ter uma fonte parcial aqui para o meu primeiro vídeo, um para o segundo, e no terceiro vídeo eu vou disponibilizar o código fonte completo, tá? Então aqui a gente vai, como que eu vou fazer para trabalhar e explicar passo a passo como internacionalizar. Eu vou mostrar como a gente internacionaliza aqui o meu cabeçalho desse meu web app, tá? E aí a partir dele eu vou mostrando os recursos principais que a internacionalização traz.
Só esquecendo acabei esquecendo de um detalhe, para trabalhar com AngularJS, para internacionalizar, desculpa, esse Web App, eu vou trabalhar com AngularJS e um componente chamado Angular Translate. Tá? Os dois em conjunto permitem a tradução aí do site. O porquê de usar o Angular Translate? O Angular Translate ele é mais como que eu posso dizer, compatível aí com o Angular. Ele tem uma facilidade aí das configurações, permite uma série de customizações e principalmente ele trabalha com tabelas de tradução no formato JSON, ok? Então vamos lá, o que eu tenho aqui no meu cabeçalho então, só mostrando para você aqui rapidamente, eu vou ter aqui um link, vou ter aqui um input, onde eu tenho aqui o meu placeholder aqui, um texto que vai ser traduzido também, o botão e aqui um combo onde eu posso selecionar o idioma que eu quero carregar na minha página e realizar a tradução. Tá? Então vamos lá agora para o código. Então, em primeiro lugar, dentro do meu código, eu vou instalar a primeira coisa, o primeiro pré-requisito que eu tenho que fazer é instalar todos os componentes que vão fazer parte aí e que vão me trazer recursos para fazer a internacionalização. Então, em primeiro lugar, aqui dentro da minha IDE, eu vou chamar o meu terminal. Vou esperar carregar aqui, ele me deixar aqui no prompt. E vou começar a instalar todos os componentes que eu preciso. Então aqui eu estou usando um npm, que é um gestor de pacotes aí do JavaScript. Então aqui eu vou digitar npm install save dev. Então o primeiro componente que eu vou usar aqui é o Angular Translate. Ele vai me permitir usar as tabelas de tradução e fazer as traduções aí das minhas views. Em seguida eu vou usar o Angular Translate Interpolation Message Format, que vai servir para fazer as pluralizações, trabalhar com os plurais de cada idioma e com o gênero. O próximo vai ser o Message Format, que vai trabalhar em conjunto com o Interpolation para fazer essas tratativas aí de pluralização e de gênero. O Angular Sanitize, que é, como eu disse para vocês lá no começo do vídeo, para trabalhar com a estratégia de evitar os ataques XSS. E por último, o Angular Translate Loader Partial. Esse é bem interessante e eu vou tratar desse tema e da utilização desse componente no segundo vídeo da série, onde vai me permitir eu criar tabelas de tradução em formato JSON e carregá-las de forma dinâmica, evitando que eu carregue todas as tabelas de uma única vez na aplicação, permitindo uma melhor performance no carregamento das páginas. Então aqui eu vou dar um Enter. Após a instalação de todos esses componentes, eles serão salvos aqui dentro dessa pasta que é o Node Modules, ok? Ele demora um pouquinho para instalar, vou pausar o vídeo aqui, a hora que eu tiver com todos os componentes instalados, a gente volta aqui no vídeo. Bom pessoal, pronto, todos os componentes foram instalados, né, estão disponíveis aqui na minha pasta Node Modules. Então tem o Angular Translate, o Translate Interpolation, Translate Loader e o Message Format. Não se preocupem aqui com essa lista de comandos, porque eu vou deixar ela certinho lá na descrição do vídeo. Na verdade ela vai estar disponível tanto na descrição do vídeo como na descrição do blog para vocês utilizarem da melhor forma possível. Ok? Bom, então o primeiro pré-requisito aqui já foi
foi concluído, que era instalar os componentes. O próximo passo, eu abri aqui o meu arquivo index.html e fazer a inclusão das minhas bibliotecas. Então, em primeiro lugar, eu vou incluir o meu Angular Sanitize, né, chamando aqui Node Módulos, Angular Sanitize, e JS, e em seguida o Angular Translate. Tá? São as duas bibliotecas aqui que eu vou utilizar aqui nesse primeiro vídeo. Tá? Então, aqui o segundo pré-requisito também tá atingido aqui. E vamos partir agora para o terceiro pré-requisito, terceiro e último pré-requisito do setup, que é eu entrar no meu módulo principal da minha aplicação. Aqui no caso, com a estrutura da aplicação que eu tenho um arquivo chamado appjs e dentro dele eu tenho o meu módulo principal, com alguns controladores principais, tenho o meu appconfig, que a gente vai usar daqui a pouco. Mas basicamente o que você vai precisar aí para atender o terceiro pré-requisito é injetar os componentes dentro do meu módulo principal. Então aqui no caso eu estou chamando o ngSanitize para fazer a sanitização. E eu estou chamando aqui também esse Pascal Pret aqui .translate, né, que nada mais é do que o meu componente Angular Translate. Ok? Bom, então atendido aí os três pré-requisitos, agora a gente vai trabalhar na codificação do cabeçalho, como fazer a tradução do cabeçalho. Então aqui, seguindo aqui a minha estrutura da aplicação, eu tenho uma pastinha chamada templates e dentro dela eu tenho um arquivo header.html. Tá? Então é aqui dentro que eu vou começar a fazer a tradução dos meus termos. Então se eu ver aqui na minha aplicação, o primeiro termo aqui que eu vou traduzir vai ser esse link aqui. Tá? Então eu vou voltar aqui na minha view. Então aqui eu tenho o meu link, né, o ahref aqui eu estou usando o i-sref porque eu estou usando o iRouter. Tá? Se eu não utilizasse nenhum tipo de roteamento, aí eu utilizava aqui o href no lugar. Tá? E é aqui que vem a mágica, né? Então como que eu vou traduzir aquele texto lá do link? Então vou usar aqui a diretiva chamada translate igual, e aqui o meu termo disponível na minha tabela de tradução. Tá? Esse termo aqui ele vai ser o mesmo independente do idioma que eu vou usar. Tá? Então o termo aqui ele é composto por 3 níveis. Na verdade eu usei a questão dos 3 níveis para facilitar a organização das minhas tabelas de tradução. Então aí eu tenho aqui o header.menu.planos, o que significa que esse meu texto aqui ele está dentro do header do menu, e o nome o nome lá do menu é chamado de planos, tá? Mas para que serve na verdade esse termo aqui da minha tabela de tradução? A hora que eu for rodar a minha aplicação, o sistema vai usar esse termo aqui para ir lá na minha tabela de tradução correspondente ao idioma que eu selecionei, e vai trocar esse termo aqui pelo texto já traduzido, tá? Pelo texto que eu defini lá como traduzido. Tá? Então essa aqui somente com isso daqui eu já consigo traduzir o meu termo lá para os idiomas que eu tenho disponível na minha aplicação. Existe uma outra forma de usar também esse translate aqui, que seria da seguinte forma: eu abrir chave aqui, duas chaves, né? Escrever o termo aqui, o mesmo termo que eu escrevi lá no translate, usar o pipe e digitar a palavra translate. Então, tanto dessa forma aqui como dessa forma aqui, você está dizendo para a aplicação que você vai, na verdade, querer traduzir esse termo aqui lá no seu texto já traduzido. Tá? Então, aqui no caso desse link eu vou deixar esse primeiro padrão aqui, que é usando a diretiva translate. Agora a gente vai partir lá para o input da pesquisa, o input e o botão, que seriam
esse input aqui e esse botão aqui de pesquisa. Como que a gente faz isso? Então aqui eu estou usando o Bootstrap UI, né? Basicamente Bootstrap UI. Tem o meu form aqui. E aqui no meu input eu vou usar duas diretivas, né? Para internacionalizar lá o meu placeholder, o texto que fica dentro do meu input, tá? Então eu vou usar a diretiva translate, espaço, translate, attr, placeholder, igual, aí o termo, que é o termo lá da minha tabela de tradução, igual eu fiz lá no link lá, tá? Então basicamente isso. O botão, a mesma coisa também. Só que no botão, o que eu estou fazendo? Ao invés de eu chamar a diretiva translate aqui dentro da minha tag button, eu estou fazendo daquele outro jeito que eu tinha explicado para vocês, ó, com chave-chave, o meu termo, header, botão pesquisa, pipe, translate, tá? E aí por último, a minha combo lá onde vai ser permitido eu selecionar o idioma que eu quero. Então eu estou usando aqui esse meu texto aqui do meu combo, esse choose your language aqui. Na verdade eu estou usando dentro da minha tag, entre a minha tag href aqui, eu estou usando chave-chave, o termo, header, bandeira, título, pipe e translate. Tá? E aí, para cada opção lá do meu drop-down, dentro a mesma coisa aqui, a mesma estrutura, entre a minha tag href, eu estou usando aqui criei um termo chamado header.bandeira.ptbr e um header.bandeira.enus, ambos com pipe e a palavra translate. Tá? Então, a nível da view, é basicamente isso que a gente precisa verificar. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que partir para a configuração, que é a configuração onde eu vou criar as tabelas de tradução, setar o idioma padrão que eu quero que seja apresentado no momento que o usuário abre a aplicação pela primeira vez e utilizar a estratégia de sanitize. Tá? Então, o que a gente precisa fazer para isso? A gente vai voltar aqui no meu appjs, que é o meu módulo principal aqui da minha aplicação, e dentro aqui do meu config, aqui no caso, o config ele vai valer para todos os módulos que eu for criar na minha aplicação. Tá? Poderia criar um config para internacionalizar só um determinado módulo. Aí eu não utilizaria o config aqui no meu módulo principal. Tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer aqui no config é injetar esse parâmetro aqui, ó, cifrão translate provider, tá? Que é para você conseguir utilizar a internacionalização. Então, o que você vai fazer aqui? Agora eu vou precisar criar minhas tabelas de tradução. Ok, então vamos lá para a criação das tabelas de tradução. Como é que funciona isso? Eu já tenho aqui um código pronto, que eu criei aqui para os meus exemplos. Então, eu já vou copiar aqui e mostrar para vocês as duas tabelas de tradução que eu criei. E esse é o formato de tabela de tradução que eu uso dentro do meu config. Tá? Para uma aplicação de porte pequeno, tudo bem, eu recomendo você usar, ou você pode até usar as tabelas de tradução aqui dentro do appconfig, só que vai ficar uma coisa gigantesca, né? Você está vendo aqui os termos, para cada idioma eu vou ter que ter uma tabelinha dessa, né? Aí variando os termos e os textos que você tem. E um outro ponto negativo é que toda vez que a minha aplicação renderizar uma página, seja lá uma página de contatos, uma página de portfólio, etc., ele vai sempre carregar todas as tabelas de tradução. Tá? E isso também vai reduzir um pouco a performance da sua aplicação. Tá? E é por isso que lá no segundo vídeo da série eu vou mostrar para vocês uma forma mais correta para aplicações de médio e grande porte de trabalhar com arquivos no formato JSON que vão ser carregados de forma dinâmica. Mas enfim, vamos voltar aqui na tabela de tradução. Então a primeira tabela de tradução que eu vou criar é a inglês americano. Tá? Então aqui eu tenho a minha lang, que eles falam, né, que é o EN-US. Esse é o meu código da minha linguagem.
E como que eu faço para criar a tabela de tradução? Então vou digitar aqui, né, o cifrão translate provider ponto translations, aí eu vou abrir aqui o parênteses, vou colocar aqui o meu idioma, né, o código do meu idioma, e aqui eu vou começar a criar os meus termos lá dentro da tabela de tradução, né? Se você for ver aqui, ó, ele está encadeado, então tem aqui o header, é o pai deles, né, o principal, porque eu estou dentro do header. Essa estrutura, na verdade, você escolhe como é a melhor estrutura para você. E aí eu tenho um outro nível que é menu, e dentro do menu eu tenho o termo contato e o termo plano. Tá? Por isso que vamos voltar aqui no header HTML, que eu tenho aqui, por exemplo, nesse link, aqui o header, ponto menu, ponto planos como sendo meu termo da tabela de tradução. Isso daqui vai se resumir, na verdade, a eu entrar aqui no meu header, entrar aqui no menu, entrar aqui no termo planos e retornar esse meu texto aqui traduzido, no idioma que eu selecionei. Tá? Isso vale aqui para toda a minha tabela aqui de tradução formato inglês americano. Vou fazer a mesma coisa, criar uma tabela de tradução para o brasileiro, aqui PTBR, porque é português Brasil. Tá? E a mesma coisa aqui, só que aí a diferença é que as minhas frases aqui estão todas em português. Tá? Então, beleza, já criei aqui minhas tabelas de tradução dentro do meu config. O que eu tenho que fazer agora? Bom, eu tenho que definir o idioma padrão a hora que a minha aplicação carregar. Senão a minha aplicação vai carregar, ela não vai saber qual idioma que ela vai usar em primeiro lugar e não vai traduzir ou não vai conseguir se organizar para definir qual idioma que vai precisar ser usado. Então, para esse caso, eu vou utilizar esse método aqui disponível no Angular Translate, que é o Preferred Language. E aqui eu vou colocar o código do meu idioma. Tá? Existe essa forma, ou seja, de eu setar forçadamente aqui hardcode o idioma que eu quero. E existe uma outra forma que você pode também utilizar, que é pegar o idioma da definição do browser. Tá? Então, que também é uma coisa interessante. Para pegar o idioma na definição do browser, você vai usar também o Translate Provider, ponto, só que você vai usar esse meta aqui, ó, Determine Preferred Language. E não vai passar nenhum código de idioma, porque ele vai pegar o idioma da definição do browser que você está usando, o idioma que você está usando. Tá? Então aqui você tem, na verdade, duas opções para setar o idioma padrão. Se eu simplesmente salvar isso agora e rodar minha aplicação, então vamos rodar a aplicação aqui. Eu já tenho a possibilidade já de verificar como está funcionando a minha tradução. Então aqui eu vou usar o HTTP Server para subir o meu Lite Server aqui. Setar uma porta 80, 89. Ele vai subir aqui o meu HTTP Server e eu vou mostrar para vocês já o processo já da minha aplicação. Então vou abrir aqui uma nova aba 80, 90. Então legal, abriu aqui a minha aplicação aqui na porta 8090 e como vocês podem ver, a linguagem que eu havia definido como padrão ela foi utilizada aqui. Então ele trouxe a minha página traduzida para o PTBR, tá? Português Brasil. Tá? Legal, interessante. O que eu posso fazer também? Vou voltar aqui no meu código e eu posso mudar a minha linguagem preferida aqui para ENUS. Vou clicar aqui em salvar, vou dar um refresh.
Pronto, ele trouxe aqui no meu cabeçalho a tradução toda em inglês, tá? Desde o input, do link e do meu dropdown. Agora uma pergunta que eu faço. Imagine você, como que você vai definir uma linguagem default? Você vai definir a linguagem default, seja ela português ou inglês, mas como que você pode fazer para o usuário ter a possibilidade do usuário selecionar o seu idioma, tá? Que é um recurso bem importante aí na sua aplicação. Então, para isso que eu criei aqui o drop-down, onde você vai poder selecionar, aqui no caso, entre o português e o inglês. Tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha em cima dessa implementação aqui. Então, vou voltar aqui no meu código, vou voltar aqui a definição padrão aqui para PTBR. Um ponto importante que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês é a questão do sanitize. Se você abrir aqui a ferramenta de desenvolvimento aqui do Google Chrome, ele tem aqui um alerta, né? Apesar da tradução estar funcionando aqui, das definições, tanto se eu colocar PTBR como NUS, aqui esse alerta do console, ele indica que é recomendável você usar uma estratégia de sanitização aqui dentro do seu Angular Translate. Tá? Então aqui tem um link, se você quiser saber mais detalhes de quais estratégias existem, tá? Mas enfim, então esse é um alerta que eu recomendo que você siga, justamente para evitar esses ataques XSS, que nada mais é do que a tentativa de incluir código malicioso dentro da sua aplicação a partir de algum input que você tenha no seu app, por exemplo. Tá? Então, como que eu faço para utilizar essa estratégia? Esse link aqui ele vai mostrar para vocês, mas eu tenho aqui o código que eu criei e onde eu vou usar a estratégia chamada escape. Então eu vou entrar aqui no meu código novamente. Aqui depois que, antes aqui da definição aqui do padrão, então aqui tem uma explicaçãozinha, né, do XSS, aqui tem o link, como eu disse para vocês, que aparece lá no alerta do browser, lá na ferramenta de desenvolvimento, lá no console JavaScript. E como que eu faço para usar as estratégias de sanitização dentro do Angular Translate? Então eu vou utilizar aqui o cifrão Translate Provider, ponto, esse método aqui, use sanitize value strategy. Tá? E aí eu posso usar a estratégia que eu quero. Eu tenho uma estratégia que eu estava usando, que é a estratégia sanitize. Tá? Só que o que acontece? Ela causa conflito quando você precisa utilizar algum termo com acentuação. Então ele acaba escapando o termo e acaba danificando a exibição das palavras no browser. Então eu substituí o parâmetro, a estratégia sanitize pela essa estratégia aqui, escape. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar. Eu vou limpar aqui o meu console e vou dar um refresh. Bom, pronto, o alerta, como vocês podem ver aqui, o alerta do console aqui, ele desapareceu, né? Então, ou seja, eu estou usando uma estratégia de sanitização, que é importante para evitar os ataques aí, XSS, e a minha tradução ela continua funcionando normalmente. Agora, retomando então a parte da seleção dos idiomas pelo usuário. Então, vou vir aqui no meu header HTML. Né? O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui esses dois hrefs aqui, que são os dois links, que são responsáveis por eu setar qual idioma que eu quero utilizar no momento. Tá? Então aqui eu estou usando a diretiva ngClick. E, por exemplo, se eu clicar nesse de cima aqui, eu vou chamar esse método alterar idioma e passar o código do idioma para o PTBR. Se for o de baixo, eu vou usar aqui o ngClick, chamar o método alterar idioma, passando como parâmetro o NUS. Tá? Para funcionar esse ngClick aqui, tem uma informação importante. Esse método alterar idioma,
ele está definido dentro do meu controlador chamado PageCTRL. Tá? Então eu tenho aqui o PageCTRL e eu tenho esse método aqui, ó, alterar idioma. Para que eu consiga chamar esse método lá na minha view, eu vou ter que, em algum trecho do código aqui, de preferência aqui antes dessa chamada, eu vou ter que chamar essa diretiva aqui, ó, dentro da minha tag div, por exemplo, essa diretiva ngController e o nome do meu controlador, tá? E aí dentro dessa definição aqui do controller, eu posso chamar esses métodos aqui, alterar idioma tanto para PTBR como NUS. Então, simulando aqui, então eu cliquei aqui no PTBR, ele chamou esse método aqui, alterar idioma, ele veio aqui no meu controlador PageCTRL, chamou esse método alterar idioma, recebeu o código lá do idioma, lá, que no caso é o PTBR, e aqui é o método que eu estou usando, o método chamado use, faz parte do Angular Translate, onde eu vou passar como parâmetro o meu idioma. Tá? Então essa linha aqui vai ser responsável por fazer com que a tabela de tradução seja trocada lá. Por exemplo, se eu tiver no NUS, que ela seja trocada por PTBR ou vice-versa. Um ponto importante aqui, dentro da minha definição do controlador, PageCTRL, ou aonde eu for usar o Angular Translate, eu tenho que injetar esse parâmetro aqui, ó, que é o cifrão Translate. Tá? Então é basicamente isso. Com essa informação aqui do Translate Use, eu consigo já chavear o meu idioma aqui. Então se eu ver aqui no meu código, vou voltar aqui no F5 de novo. Então aqui eu estou chamando o meu web app aqui pela porta 8090. Eu tenho aqui o meu header como idioma padrão, o PTBR. Se eu vier aqui no selecionar idioma e clicar no inglês, olha só que legal, automaticamente ele fez a troca lá da minha tabela de tradução do PTBR para o NUS. Se eu quiser voltar de novo para o português, eu volto para o português. Tá? Então, só recapitulando essa implementação aqui, lá na minha view, lá no meu header HTML, eu vou chamar o método alterar idioma, que por sua vez vai entrar lá no controlador PageCTRL, chamar o método alterar idioma e chamar o método use do translate para chavear e trocar também a tabela de tradução. Um bônus aqui nesse vídeo, eu vou mostrar para vocês como utilizar esses ícones aqui de bandeira, tá? Que é bem interessante para até mesmo visual aqui para o usuário, é uma coisa legal de se mostrar. Eu estou usando um componente bem interessante. Esse componente aqui eu vou disponibilizar no fonte, né, até nesse primeiro fonte aqui da parte 1 do vídeo. Ele é um componente CSS, então eu salvei ele aqui dentro da minha pastinha CSS do meu web app. Ele se chama fanfanfanflex, tá? Então como que ele funciona? Ele tem dois arquivos que eu tenho que manter aqui dentro dessa pasta. Um deles é o CSS e o outro é um PNG. Como vocês podem ver, é um único PNG onde eu tenho todas as bandeirinhas aqui desenhadas, tá? Então, o pré-requisito aqui eu tenho que ter esses dois arquivinhos aqui dentro da pasta CSS. E no meu index.html, de preferência aqui, depois que eu já adicionei todos os JS, todas as bibliotecas JS, eu vou adicionar aqui o CSS aqui no index.html, fazer referência ao meu CSS. Tá? Então tem aqui link, rel, style sheet aqui, href, pastinha CSS e o fanfanfanflag CSS. Tá? Então esses são os dois pré-requisitos. Eu ter esses dois arquivos dentro da minha pasta CSS e ter a chamada biblioteca dentro do index.html. E aí para usar, eu posso, por exemplo, vir aqui no header HTML. É bem parecido com a utilização do font awesome, ok? Então tem aqui minha tag i, espaço class, e aqui
eu tenho o nome da minha classe CSS. Aqui no caso no BR vai se chamar fanfanfan-flag-br. No caso do inglês, do norte-americano, vai fanfanfan-flag-s. Então basicamente com isso você já vai ter esse recurso interessante aqui, que é de mostrar a bandeirinha na hora que você está chaveando o seu idioma na sua aplicação. Ok? Por último, uma curiosidade bem interessante, que pelo menos eu achei interessante, é a questão dessa nomenclatura que eles utilizam para internacionalização, aqui, que é o I18N. Tá? Por que desse nome aqui, I18N? Bom, a explicação é a seguinte. Se eu vier aqui no meu Notepad, eu vou mostrar para vocês. A internacionalização, se vocês forem ver, tem lá o I18N, né? Então o I seria o primeiro caractere dessa palavra e o N seria o último caractere dessa palavra. Entre o I e o N eu tenho 18 caracteres, tá? Por esse motivo que eu tenho então o I, 18, que são 18 caracteres entre o I e o N. Por isso que a nomenclatura aqui do I18N. Né? Bem interessante aí saber, às vezes a pessoa tem curiosidade, por que desse nome? Então é justamente por causa disso. Tá? Bom pessoal, chegamos ao final aí de mais um vídeo. Reforçando, eu deixo sempre o código-fonte disponível aí, independente da parte que eu estou trabalhando. Por exemplo, você tem um vídeo de uma série de três vídeos. Para o primeiro vídeo eu lanço o código parcial do que eu implementei no primeiro vídeo e assim sucessivamente. Quando eu chego no último vídeo da série, eu já libero um código-fonte completo com todas as características desde o primeiro vídeo, desde a implementação do primeiro vídeo. Tá? Então eu estou liberando esse código-fonte, né, como de costume. Para vocês acessarem a minha área de downloads e baixarem as fontes, basta vocês clicarem no link da descrição do vídeo ou do blog. Basicamente vocês vão apenas ter que digitar lá um e-mail válido e na sequência vocês vão receber o link com acesso restrito à minha área de downloads, ok? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço para vocês que compartilhem o vídeo, deem seu like e principalmente se inscrevam no canal e no blog para receberem as novidades em primeira mão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo da série. Até mais.